Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde eu trago para vocês análise intraday do mini índice diariamente. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir os vídeos, pois isso me ajuda demais e me motiva a trazer mais conteúdo. Então vamos lá para o vídeo. O mercado desta quinta-feira foi um mercado muito bom, foi um mercado dentro do esperado. E se você assistiu o vídeo de ontem, foi um mercado previsto, certo? Vamos começar falando aqui para vocês que as linhas que nós já havíamos marcado em alguns vídeos continuam relevantes, então elas permanecem aqui, certo? O mercado começou em um gap de alta gigantesco. A previsão que nós havíamos feito no vídeo anterior se confirmou no mercado de hoje, só que durante o dia ele veio realizando justamente essa correção de todo esse processo de alta que foi do início da manhã, certo? O mercado ele começou em um gap de alta gigantesco de 930 pontos, foi um gap que há muito tempo não acontecia, certo? E o mercado ele iniciou em uma microlateralização e deixou entradas específicas dentro de um parâmetro justamente técnico, certo? Então vamos começar aqui, ó. Puxar a fibra daqui para cá, certo? Nesta lateralização que ocorreu durante o início da manhã, nós percebemos que o preço estava tentando furar as médias menores de 9 e de 20. Só que ele não conseguiu, ele não tinha força para isso, certo? Pelo menos não no momento. Aí o que ocorreu? Aqui, neste candle aqui, neste candle de ignição e neste candle aqui também de ignição, houve uma compra com aumento de posição, certo? Se você quisesse fazer. E também uma compra, a saída e uma nova compra, certo? Duas compras, certo? Isso no 2 minutos, certo? No 5 minutos ficaria muito grande o stop, certo? Então vamos lá. Aonde seriam as entradas? A primeira entrada foi aqui, certo? Nessa região. Nessa região aqui, o preço ele realizou o teste da média de 20 e fechou com um candle acima da média de 9. E a gente realizou a entrada justamente aqui, quando ele fechou no 2 minutos acima da média de 9. O nosso stop ficou aqui abaixo da média de 20, certo? E nós projetamos, deixa eu tirar aqui, só para inverter a fibra. Aqui. E nós projetamos o alvo justamente até a região de 7,6 da fibra, certo? Então eu realizei uma compra aqui. Meu stop ficou aqui embaixo. E eu dei andamento do trade até a região de 7,6 da Fibo, certo? É aqui. Em seguida, ele caiu até a média de 61, que se inverter a Fibo, ele vai ficar aqui ficaria 61, certo? E nesse teste que ele veio fazer novamente, ele deixou outro gatilho de compra aqui, certo? E esse outro gatilho de compra foi pego, o stop ficou aqui, abaixo da média de 20, e a condução do trade veio até aqui, os 100%, certo? Da FIBO. Em seguida,
foi realizada uma venda. Essa venda eu não peguei ela, não porque eu não estava confiante na venda, mas eu não peguei essa venda porque eu só vi ela depois que ela já estava em andamento. Porque depois das 2 compras que eu fiz, eu saí da frente da tela e fui fazer um café. Aí eu não vi o trade acontecendo, certo? Mas eu vou explicar para vocês a confluência dela. Vamos primeiro para o Ibov, o índice cheio. Aqui no Ibov, nós percebemos em que o preço, essa aqui é a de hoje, certo? Esse candle exclusivo, esse é o Ibov diário. Então, cada candle desse é um dia inteiro, certo? Então, nesse exato momento, nós temos uma linha de resistência aqui, certo? Onde os preços estão trabalhando nessa máxima. E nesse ponto, o preço tocou aqui, certo? Essa é a primeira confluência. A segunda, vamos para o mini índice, só que no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, ele veio justamente fazer uma troca de polaridade de uma média aqui, de uma linha em que estava traçado no dia 25, no início do dia 25. O mercado abriu justamente aqui, certo? Então, aqui estava como suporte, ele fez o falso rompimento aqui, onde a gente traçou a triangulação, e depois ele veio testar essa região novamente, só que dessa vez como resistência, certo? E, voltando para cá, para os 5 minutos, a nossa venda no 2 minutos foi justamente aqui, certo? Foi justamente aqui, certo? Até onde eu iria realizar o andamento desse trade. O meu stop ficaria aqui acima do pavio. Eu deixaria 50 pontos acima do pavio, certo? Depois do fechamento do candle. E até onde eu iria conduzir esse trade. Então nós vamos colocar aqui esse topo com esse fundo aqui. Esse fundo aqui, certo? Então nós vamos traçar aqui o primeiro alvo. No primeiro alvo da FIBO foi onde houve travamento do preço e ele tentou romper para ir para o segundo alvo, só que, como nós bem lembramos, essas duas regiões, essas duas linhas que fazem uma região só de pressão de preço, estão muito fortes, certo? E com isso, o preço não teve força para vir até aqui. Então, a saída seria uma saída técnica justamente aqui. Vou puxar um pouco mais para cá. Ó. Nós iríamos conduzir o trade até justamente o primeiro alvo. O primeiro alvo foi em confluência na proximidade da região, só que a nossa saída foi quando ele tocou aqui, essa primeira linha, certo? Eu poderia até esperar ele vir até aqui, só que esses dois candles aqui, eles não tocaram a linha. Então, se eu esperasse que ele tocasse a linha para sair, isso não teria acontecido. Então, na linha de cima já foi realizada a saída aqui, nesse candle de indecisão. Aqui, ó. Mercado, nesses 3 candles aqui, fez 3 candles de indecisão de andamento do preço, certo? Como ele realizou esses 3 candles de indecisão, então a melhor hora para saída seria justamente no toque do primeiro alvo, certo? E foi de quantos pontos esse trade? $1.900 pontos. Foi um bom trade, quase 2.000 pontos, certo? Em seguida, o que nós iríamos esperar? Nós iríamos esperar agora uma compra ou uma venda. Iríamos ver se o preço iria ter força para romper ou não. Só que o preço ele veio
e segurou aqui na região, certo? Então agora nós temos aquele topo maior e esse fundo aqui, certo? Eu só ajustar aqui o topo e o fundo por conta do meu toque. Certo, aqui. Em seguida, o preço ele trabalhou nessa região. Aqui, certo? Que vocês estão vendo. O que acontece aqui? Aqui nós poderíamos realizar duas compras, certo? Aonde a primeira compra seria aqui, nesse candle aqui, certo? E se você quisesse realizar uma compra, também daria de realizar uma compra aqui, certo? Porque o preço ele trabalhou justamente em um pullback orgânico, aonde ele veio se fixar justamente no 50% e no travamento justamente da VWAP diária, que serviu como resistência do preço, certo? Você poderia realizar esses dois trades no 2 minutos, certo? O seu stop ficaria aqui abaixo e nesse aqui ficaria também aqui abaixo. E você conduziria o trade até a VWAP ou até os 50%, certo? O melhor seria até a VWAP. Posteriormente a isso, o mercado ele fez uma queda sem muito andamento, com pouca volatilidade. Ele foi caindo muito devagar, certo? Só que essa queda ele deu uma oportunidade de compra novamente, certo? Que foi justamente aqui nesse candle, aonde a linha de tendência, essa região aqui de preço, repeliu o preço, certo? E novamente, até onde eu iria conduzir essa operação? Eu iria conduzir essa operação até a VWAP, pois aqui ela segurou o preço. Ó, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi 7 candles segurados, 7 preços segurados, justamente na VWAP diária. Então ela estava sendo relevante. O meu stop nessa operação ficaria aqui abaixo da segunda linha e eu conduziria o preço até o toque da VWAP e sairia, certo? Em seguida, o preço ele caiu. E essa queda poderia ter sido realizado duas vendas, certo? A primeira venda, vou puxar o gráfico um pouquinho mais para cá. A primeira venda foi justamente aqui nesse candle, aonde as médias estavam alinhadas para baixo e houve uma condução justamente propícia para o preço, aonde ele veio testar a média, aqui essa região de pressão de preço, furou ela, realizou o teste, continuou dentro, tentou o rompimento, voltou para a primeira linha e terminou o dia abaixo da região da mínima de ontem, certo? De ontem ou foi de antes de ontem? Deixa eu confirmar aqui. Foi de antes de ontem. A mínima de antes de ontem. Certo? E querendo ou não, se a gente for puxar essa linha aqui para cá, é a mínima de ontem. Olha ele aí. Mínima de ontem. Ele fechou justamente na última mínima relevante do dia de ontem, certo? Não a mínima máxima do dia anterior, que a mínima máxima do dia anterior é aqui. Mas a última mínima do dia de ontem relevante foi essa. Deixa eu apagar aqui. Aqui você poderia ter realizado duas vendas, como eu falei. A primeira foi aqui, onde as médias estavam alinhadas, e a segunda venda foi aqui. O seu stop ficaria aqui acima,
certo? E você poderia conduzir esse primeiro até aqui, aonde ele saiu, aonde ele chegou próximo da região, ou você poderia ter esperado. Vinha, testou a média de 9, desceu de novo, testou a segunda, você poderia aumentar a posição e no toque dela aqui você sairia, certo? Você poderia realizar esses 2 trades juntos ou separados, certo? Eu aconselharia separados, mas fica ao seu critério. E basicamente o dia trabalhou justamente dentro do que a gente previu no dia de ontem. E nós previmos no vídeo de ontem que o preço, se a reunião do Copom fosse de acordo com o que o mercado esperava, o preço iria haver grande chance de explosão para cima, certo? Ele iria explodir em alta. E foi justamente o que aconteceu no início do dia. E ele abriu em gap de 934 pontos, que há muito tempo isso não acontecia, certo? E posteriormente a isso, o mercado trabalhou justamente nessa correção desse movimento esticado que o preço fez durante esse gap gigante de alta, certo? O que nós entendemos que... Olha aqui, ó. O que entendemos foi que justamente o preço conseguiu chegar até a região de resistência da triangulação, certo? Não teve força para romper, pois havia defesa vendedora, certo? E em seguida, ele realizou todo o processo de queda para correção do preço, certo? E fechou furando essa triangulação. Pode ocorrer 2 situações amanhã. Pode ocorrer de ele voltar para dentro da triangulação ou vir testar antes essa região aqui, certo? Aonde a gente já vem observando há alguns dias em que ele está tentando furar, mas não tem força, para depois continuar o movimento, certo? Vocês conseguem entender e compreender isso? Então, pessoal, é isso que eu trago para vocês no dia de hoje. Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje, tá? Um beijo, um abraço, curtam o vídeo e tchau!